Olá, seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre a importância da meditação e o quanto isso é muito legal para melhorar a qualidade dos seus pensamentos e como que você faz para trazer a meditação cada vez mais para o seu dia a dia. Eu me chamo Natália Tezelli e nesse canal você sempre vai ver vídeos que relacionam autoconhecimento a sucesso e realização pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever clicando aqui embaixo, afinal de contas toda semana tem conteúdo novo. Eu gosto muito de falar desse assunto, principalmente porque a meditação foi uma grande divisora de águas para mim. Quando você senta em silêncio consigo mesmo, de olhos fechados, é muito interessante que você vai percebendo vários pensamentos vindo, vários pensamentos indo embora. E você vai notando que a sua mente nada mais é do que uma máquina de fazer várias associações com várias coisas aleatórias. Não sei se você já fez aquele exercício de observar a sua mente indo para um monte de lugares aleatórios e depois tentar entender de onde que surgiu tudo aquilo. Além disso, é muito interessante sentar consigo mesmo em silêncio, olhar para dentro, até para a gente perceber todos os sinais fisiológicos do corpo. Quando a gente passa por alguma situação em que nosso emocional se desestabiliza, a gente consegue comparar com clareza o que está acontecendo naquele momento em que a gente está instável e o que estava acontecendo naquele momento da meditação em que a gente estava mais tranquilo, mais estável, mais presente. Então, imediatamente a gente traz atenção para o corpo e fica muito mais fácil de gerir aquela sensação. A meditação também é muito útil para que você comece a perceber que, na verdade, você não é os seus pensamentos. Sabe aquela mente pensando sem parar? Existe uma consciência acima dela que observa essa mente pensando. E, na verdade, você é essa consciência, você não é essa mente que fica ali naquele turbilhão o tempo todo. A partir daí acontece um fenômeno muito interessante, que é você começa a se identificar cada vez menos com os pensamentos que a sua mente produz. Daí, sabe aquele turbilhão que vem quando você está ansioso ou quando você está com medo que algo dê errado? Você começa a acreditar cada vez menos nos pensamentos que a sua mente produz. Por isso é muito legal ficar observando a sua mente como ela funciona. Afinal, você consegue perceber que ela é uma ferramenta muito interessante para deduzir determinadas coisas, fazer associação lógica entre alguns pontos, construir planejamentos, por exemplo, e fazer previsões com base em fatos. Então a mente é uma ótima ferramenta, mas ela também pode se transformar num grande obstáculo. A partir do momento em que o seu corpo está expressando uma série de sensações, como de raiva, tristeza e por aí vai, a mente e os pensamentos que ela produz tendem a reforçar essa sensação que você tá. Afinal de contas, para sua mente é como se algo estivesse realmente te ameaçando. Por isso, através da meditação, você vai perceber uma diferença entre o que acontece no seu corpo e o que acontece na sua mente. E você vai começar a associar muito mais isso como corpos inferiores. Afinal de contas, a sua consciência está lá em cima observando tudo isso acontecendo. A meditação é uma ferramenta muito interessante para aumentar o nível de presença e fazer com que você se sinta cada vez melhor, com mais bem-estar no seu dia a dia. Mas não se engane, nos primeiros momentos em que você sentar em silêncio, a sua mente vai continuar produzindo essa enorme quantidade de pensamentos. Com o tempo, conforme você treina mais meditação, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, é natural que isso vai ficando mais fácil, tá? Mas seja resiliente. Treine o máximo que você puder, afinal de contas esse processo recompensa. Por mais que seja um pouco desafiador no começo, um estudo provou que o treino durante algumas semanas já é muito interessante para aumentar a atividade do seu córtex pré-frontal. Treinar isso durante algumas semanas já vai fazer uma grande diferença na proporção com a qual você se percebe no seu dia a dia. Isso é muito interessante porque quanto mais você se percebe, mais você adquire domínio sobre si mesmo. Agora vamos ao que é a meditação. Você vai ver em muitos lugares algumas propostas diferentes do que significa meditação. Alguns dizendo, por exemplo, meditação guiada, que são aqueles processos que induzem relaxamento, induzem a afirmações, a processos de reprogramação emocional e por aí vai. Mas, na verdade, a meditação, onde ela surgiu lá na Ásia, muitos e muitos anos atrás, nada mais é do que você treinar sua mente para parar de pensar, para um manifestar linear da sua intuição. Sabe quando você tá lá no banho e vem aquele super insight que você fala, nossa, agora tudo faz sentido? Pois é, isso é a sua intuição se manifestando. Pois é, agora imagina você ter acesso linear a essa intuição. Muito legal, né? Só que pra gente chegar nesse ponto, existe um certo tempo de treino. A primeira coisa que a gente tem que buscar através da meditação, num primeiro momento, é treinar a mente para nos obedecer, que já é uma tarefa complicada por si só. Afinal de contas, a mente andava meio desgovernada até esse momento. Então, o que você pode fazer para treinar a meditação no primeiro momento é
Você pode colocar um som de fundo o mais linear possível, sem tantas oscilações, ou até focar numa imagem ou construir uma imagem mental e tentar ficar nesse único foco o máximo de tempo que você puder. A minha sugestão é que você comece com pouco tempo, por exemplo, 5 minutos. Afinal, é muito mais fácil você se comprometer com 5 minutos do que com 20. E já com 5 minutinhos diários, você vai ver um resultado bem expressivo depois de algumas semanas treinando. Agora vamos dar sequência a algumas dicas que eu posso te dar para melhorar a sua meditação e para colocá-la de fato na sua rotina. Primeiro, busque horários do seu dia que você consegue fazer todos os dias. Essa regularidade na sua rotina é muito mais interessante para você conseguir gravar um hábito realmente. Segunda dica, busque no seu dia um horário bom o suficiente para que você tenha uma boa performance na meditação. Isso significa que antes de dormir, quando você está com sono, exausto de um dia de trabalho, não é uma boa ideia. E se de manhã você também acorda morrendo de cansaço, também não é o ideal. Busque um momento do dia, por exemplo, depois que você toma café da manhã, que você já tenha acordado, já esteja mais desperto e seja muito mais fácil de você conduzir a sua atenção nessa meditação. Terceira dica, muito cuidado com a sua imaginação. Sabe quando a sua cabeça começa a viajar, você imagina uma praia com ondas lindas e a princípio você diz, eu vou focar só nisso aqui. E de repente você está lembrando daquela viagem que você fez naquela praia linda. E daí você termina os seus 5 minutinhos de meditação, o seu alarme toca e você fala, nossa, essa meditação foi demais. Na verdade, isso não foi uma meditação. Você nada mais estava fazendo do que induzir a sua mente a uma série de imagens e experiências e que dá, claro, um bem-estar, um conforto emocional. Mas não é meditação de fato, você não estava treinando a sua mente para parar de pensar ou para focar numa coisa só. Quarta dica, sempre que você começar a sua meditação, deixe o seu celular no modo avião, tente tirar as notificações. Eu sei que parece óbvio, mas não é. É muito mais difícil prestar atenção em alguma coisa quando existem estímulos por perto. Busca um lugar silencioso, ficar um pouco mais afastado de qualquer estímulo que possa, por alguma razão, tirar você ali do seu treino. Inclusive, se possível, baixe um aplicativo cujo alarme, na verdade, é um sino, é um tambor, algo que seja um pouco mais prazeroso do que aqueles alarmes horríveis que normalmente vêm com o nosso celular. Quinta dica, quando você está tentando começar um hábito novo, eu acho que isso serve para qualquer coisa. Busque pelo menos X dias. Por exemplo, eu vou fazer isso de qualquer jeito todos os dias por 20 dias. Por algumas razões. Primeiro, que é muito mais fácil você sustentar um hábito depois que você já fez um determinado período. Segundo, é muito mais fácil você se comprometer com uma quantidade limitada de dias primeiro do que falar que vai fazer isso para sempre. Se você conseguir se comprometer com pelo menos 20 dias, vai dar uma sensação muito boa para o seu organismo. De, pô, eu consegui terminar aquilo com o qual eu me propus. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Se você já teve alguma experiência com meditação, me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever e deixa seu like para o YouTube entender que esse foi um vídeo legal e distribuir para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço!